Oi, hoje o nosso bate-papo é sobre ser quem a gente é, sobre autenticidade. Aproveitando aqui a nossa lunação em aquário, né? A última lua nova, a gente estava com a lua em aquário. Isso traz pra gente ainda mais essa vontade da gente ser quem a gente é. Quantas vezes a gente perde um montão de energia querendo ser boazinha, ou querendo agradar, ou com medo de perder. Mas quem gosta da gente, gosta das nossas esquisitices, gosta da gente do jeito que a gente é. E por que eu tô falando disso, se esse canal é para falar sobre morrer e viver? Ou seja, cabe tudo aqui dentro, isso que é legal. Porque eu tava lembrando quando eu era mãe de bebês e sempre vinha alguém, sempre não, mas de vez em quando aparece alguém para dizer que você não tá fazendo a coisa do jeito certo. E quando você tem o primeiro filho, isso pesa ainda mais, né? Então assim, eu tava lembrando quando a minha filha chorava no carrinho e eu ia lá, pegava ela no colo, o máximo que eu podia. E aí vinha aquele vizinho falar que não devia pegar, porque ia ficar mimada, porque ia ficar mal acostumada. Ou a questão da amamentação, né, que ela também mamou bastante, até mais de 2 anos. Então, assim, são questões tão íntimas, né, tão pessoais. E que bom que eu peguei muito elas no colo, que bom que elas mamaram muito. Hoje eu não me arrependo. Mas naquele momento, às vezes eu me sentia um pouco insegura. E eu acho que é a mesma coisa sempre que a gente está cuidando de alguém, que a gente é responsável por alguém. Então, cuidar de alguém que está morrendo, né, que vai partir, é uma responsa. Você tem que tomar muitas decisões. Aí você descobre que não tem um jeito certo de cuidar, ou não tem o jeito certo. Existem sempre muitos caminhos. E, por exemplo, uma primeira decisão que a gente teve que tomar aqui em casa, eu e meu irmão, ok, o que a gente vai fazer agora com a mamãe? A gente vai levar para o hospital ou a gente vai cuidar em casa? Não é uma decisão fácil. E não tem certo e errado. Você vai fazer aquilo que você dá conta naquele momento e o que o seu coração diz. Então, eu bati o pé que eu queria ela em casa e tive que bancar isso, né, sustentar. Até que ele também fosse ficando seguro de que realmente esse era o melhor lugar. A minha mãe sempre detestou hospital. Ela já tinha ficado hospitalizada 1 semana no primeiro AVC e agora nesse segundo AVC não tinha mais nada para fazer, era só cuidar mesmo. Então a gente decidiu que nós iríamos cuidar o quanto a gente aguentasse. Chamamos também uma cuidadora, que tem sido muito especial. E nessas horas podem passar 1000 pensamentos. Nossa, né? Será que minha mãe estaria melhor no hospital? Será que eu tô cuidando bem aqui? O que os outros vão pensar? Que eu tô sendo negligente? E aí, o único caminho que a gente pode escolher é ser a gente mesmo. É escutar o nosso coração, se conectar muito, pedir inspiração, pedir orientação e aí a gente experimentar caminhos. Depois a gente descobre também que tem várias formas de tratar, inclusive os cuidados paliativos, né? Quando veio aquele calorão e formou uma escara, uma ferida profunda na minha mãe, também de novo são muitas decisões a tomar. Isso é o tempo todo, a vida é isso. Mas quando é com a gente, escolher uma coisa, quando é alguém que a gente está se responsabilizando, parece que vem ainda um peso maior. Então, de novo, vamos aceitar a nossa humanidade, né? E vamos ser
quem a gente veio para ser, porque e lembrar que essa pessoa que a gente está cuidando, de alguma forma ela nos escolheu também. Eu acredito muito nisso, né? Que eu escolhi, pedi para minha mãe se ela podia ser minha mãe e ela disse sim. Nesse campo de possibilidades, ela sabia da possibilidade dela estar envelhecendo dessa forma e que ia ser eu que ia cuidar, o meu irmão que ia cuidar. Então, do mesmo jeito assim que quando alguém vai nascer, eu acredito que esse ser escolhe as pessoas para estarem ao seu redor, quando vai morrer também. E que a gente possa ter muita autocompaixão, né? Muito amor com a gente mesmo e saber sempre que a gente está fazendo o nosso melhor. Então, para falar de ser você mesmo, nada melhor do que uma boa historinha do Elmer, que é uma história que eu adoro. Então, chama agora a sua criança interna e senta que lá vem história. A história vai começar. Era uma vez uma manada de elefantes. Tinha elefante de tudo quanto é jeito. Tinha elefante grande, gordinho, olha as orelhas dele, a trombinha e olha o rabinho. Tinha elefante pequenininho e mais magrinho. Tinha elefante grande, elefante pequeno, baixinho, alto, de tudo quanto é jeito. Mas eles eram todos assim, ó, cor de elefante. Todos menos um. O Elmer, ele era um pouquinho diferente. Como vocês podem ver, ele tinha uma orelha de cada cor. A trombinha dele cor de rosa com bolinhas azuis. Olha o rabinho. Ele era laranja, era vermelho, era branco, azul, amarelo. Gente, ele era todo colorido. E o Elmer era o elefante que fazia todo mundo dar risada. Ele trazia alegria para aquela manada. Sempre que alguém estava rindo, o Elmer estava por perto. Ou ele fazia os elefantes rirem, ou os elefantes faziam ele rir. Ele era tão querido, o Elmer. Mas um dia, ele começou a se achar meio esquisito. Ele falou, poxa, todo mundo é cor de elefante e só eu aqui todo colorido. Cansei desse negócio de ser tão diferente. E aí, ele teve uma ideia. Esperou a noite cair, ficar tudo escuro e os elefantes todos dormindo. Então, ele também se deitou para dormir no cantinho, mas quando estava todo mundo já no sétimo sono, ele resolveu sair na pontinha do pé. Imagina um elefante na pontinha do pé. E foi lá para a floresta. Chegando na floresta, ele encontrou a Dona Zebra. Oi, Elmer! Oi, Dona Zebra! Tudo bem? E continuou a sua caminhada, porque o Elmer era um elefante muito popular. Todo mundo adorava ele. Então, lá foi ele. E aí ele encontrou na Floresta Mágica o unicórnio. Oi, Elmer! Oi, unicórnio! E continuou. E encontrou o polvo. Ops! Oi, seu polvo! Oi, Elmer! E lá foi ele, que ele estava numa missão. E ninguém podia saber. Foi passando pela floresta e foi chegando até uma árvore cheia de frutinhas. Frutinhas cor de elefante. Então, ele percebeu que da árvore caíam muitas frutinhas cor de elefante. E o que é que ele fez? Foi lá e começou a se esfregar nas frutinhas. E foi se esfregando, se esfregando, se esfregando.
Até que ele ficou... Adivinhem vocês, o que aconteceu com o Elmer? Ficou cor de elefante, que era a cor das frutinhas. Era tudo que ele queria. E então, todo satisfeito, ele voltou pelo mesmo caminho. Passou pelas grandes árvores, encontrou o polvo que disse: "Oi, elefante!" Ele não me reconheceu. "Oi, senhor polvo." "Oi, elefante." "Oi, seu unicórnio." "Oi, elefante." "Oi, dona zebra." E lá foi ele de volta para a manada. Então o Elmer chegou de novo, devagarinho, na manada. Tava lá aquela mesma coisa, todo mundo juntinho, todo mundo quietinho. E aí ele se enfiou ali no meio e ficou lá esperando que alguma coisa interessante acontecesse. Mas nada acontecia. Aquele tédio. Ai, gente, ninguém fazia nada, ninguém falava nada, tava todo mundo lá, um grudadinho no outro. Ai, até que ele começou a olhar pra cara daqueles elefantes, todos quietos, esquisitos, sei lá. Que tédio, gente. Ele começou a achar aquilo tudo muito engraçado, muito engraçado. E ele ficou morrendo de vontade de pregar uma peça. E aí, ele pegou e deu um grito com a sua super tromba. Todo mundo assustou. Voou elefante pra tudo. Quanto foi? Lado. Ai, meu Deus. O que aconteceu? Que grito é esse? E aí o Elmer, que tava lá morrendo de gargalhar, achando aquilo a coisa mais legal do mundo. Finalmente alguma coisa aconteceu. E aí os elefantes se tocaram que tinha aquele elefante lá rindo e falaram: "Ah, não!" Começaram a rir também. Só pode ser o Elmer. Quem mais ia pregar uma peça dessa na gente? Só pode ser o Elmer. E aí todos começaram a dar tanta risada que tinha lá uma nuvem, lá em cima no céu, uma nuvem escura. E com a risada dos elefantes, a nuvem também estourou e começou a chover em cima de todo mundo. E ela chovia, 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 chovia. E com essa chuvarada toda, as cores que o Elmer tinha pintado das frutinhas foram saindo e foram aparecendo as suas verdadeiras cores. Ah, a gente sabia que era você, seu danado. Ai, Elmer, que saudade, você fez tanta falta. E eles ficaram tão felizes, tão felizes. E o Elmer também entendeu que ele tinha mesmo que ser do jeito que ele era. E então, eles resolveram, para celebrar esse dia, eles resolveram que todo ano eles iam fazer o dia do Elmer. E foi exatamente isso que aconteceu. Uma vez por ano, os elefantes todos se pintam de muitas cores. Foi exatamente isso que eles fizeram. Deram uma grande festa. Então, uma vez por ano, todos os elefantes se pintam de várias cores. E o Elmer se pinta de cor de elefante. E eles saem tocando muitos instrumentos pela mata. Então, se algum dia passar pertinho de você um monte de elefante colorido e um apenas cor de elefante, você já sabe. Esse é o nosso amigo Elmer. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra.
Obrigada, Elmer, por nos mostrar que a gente só pode ser a gente mesmo e agradar apenas o nosso coração. E tá tudo certo. Um beijo e até a próxima!